Zoba, porcaria, merda, babaquice, porra, putaria, puta que eu pariu, puta escrota, filho da puta. Foi assim a reunião ministerial do dia 22 de abril. Aquela tão esperada reunião a qual o Moro apontou como prova de que Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal. E a Globo teve a paciência de contar. Em 2 horas de reunião foram 42 palavrões. 34 só do Bolsonaro. Mas a gente não quer aqui ser hipócrita e fazer um vídeo para criticar a do presidente. Ai, desculpa. A gente não quer ser hipócrita e ficar criticando o presidente pelos palavrões que ele falou. Até mesmo porque de tudo que foi dito na reunião, os palavrões foram o de menos. O que mais importa mesmo é o conteúdo. Tudo que foi dito e não pode ser negado porque foi gravado. Mas claro, registra-se que esta não é a postura que a gente espera de um presidente de um país da importância do Brasil para o mundo. Mas enfim, o fato é que a gravação da reunião foi liberada porque o ex-ministro Sérgio Moro indicou aquela reunião como uma prova de que Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal por motivos pessoais. Inclusive, este foi o motivo dele ter pedido demissão do governo. Lembra? A gente até fez um vídeo sobre isso. Se você ainda não viu, daqui a pouquinho você olha, tá bom? Vai estar aqui, ó. Quando o Moro disse que tinha provas, nós já pensamos, ah, meu Deus, isso não vai dar em nada. Mas aí veio o vídeo quase que na íntegra. E nos dias seguintes, alguns fatos começaram a se encaixar. Quer saber o que a gente pensa disso? É só ver este vídeo até o final que vamos conferir e explicar os rumos que o nosso país está tomando. Eu sou o Wellington Rodrigues e este é mais um vídeo para o canal. Calma, tudo vai dar certo. Mas antes de rodar nossa clássica vinheta, eu quero pedir pelo amor de Deus para você clicar em curtir e se ainda não se inscreveu, se inscreva. Você não faz ideia do quanto isso é importante pra gente. Agora sim, roda a vinheta! O ministro do STF, Celso de Mello, liberou o acesso ao vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril e a postura do presidente chocou muita gente. Não sei se foi pelos palavrões ou pelo despreparo em conduzir uma reunião. Na reunião foi tratado de tudo, menos de como enfrentar a pandemia do coronavírus, que hoje, somente no dia de hoje que nós estamos gravando esse vídeo, já matou quase 30 mil pessoas. A translocada da Damares tomou a palavra para dizer que pessoas estão infectando os índios propositalmente, para que a culpa da morte deles fossem colocadas nas costas de Bolsonaro. Bom, para quem já viu Jesus na goiabeira, nem deve ser tão difícil assim elaborar essa teoria da conspiração. Mas essa nem foi a fala dela que mais repercutiu na imprensa. O mais grave mesmo foi ela dizer que vai começar a pegar pesado e que vai pedir a prisão de prefeitos e governadores. Pelo quê, ministra? Por fazer o trabalho que o governo federal não está fazendo? Sim, não está fazendo. Porque o que a gente vê a todo momento é o presidente descumprindo as recomendações de isolamento, saindo para comer cachorro-quente, limpando a boca na mão e cumprimentando aqueles doidos que insistem em chamá-lo de mito. Pior do que a Damares é o ministro da Educação, aquele que tem um nome esquisito, Abraham Weintraub. Eu achava que o difícil mesmo era falar Weintraub, mas o Onyx Lorenzoni na reunião chamou ele de Abraão. Bom, o Abraão foi um dos últimos a falar, mas nem por isso deixou de soltar suas pérolas. É inacreditável como o ministro da Educação pode ser tão ignorante. Ele disse que tinha uma visão extremamente negativa de Brasília, mas pôde ver que era muito pior do que ele podia imaginar, e completou dizendo que Brasília é um cancro de corrupção e privilégio. Fiquei perguntando, mas a corrupção não tinha acabado com o governo Bolsonaro? Não entendi. Para ele, deve existir somente um povo, o povo brasileiro. Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, não quer sair de ré. Sim, somos todos brasileiros, mas não somos todos iguais. Temos diferentes culturas espalhadas por todo o país e esta pluralidade deve ser valorizada e mantida. Mas para ele não. Percebe como uma fala como esta demonstra a sede de romper com a democracia deste país? Basicamente o que ele está dizendo é: ou você aceita o pensamento que nós do governo temos, ou cai fora daqui. E era justamente este o lema da ditadura. Brasil, ame-o ou deixe-o. Ele é tão tosco, mas tão tosco, que não se contentou em atacar as diferentes culturas existentes no Brasil. Ele foi mexer com peixe grande.
ele caluniou os ministros do STF em mais uma fala muito clara de exaltação ao autoritarismo e embate contra a democracia. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. A pergunta que não quer calar é: qual a denúncia que ele tem contra algum ministro do STF? Quais provas ele tem para apresentar que justifique este ataque? Mas o frouxo, metido a varentão, quando foi para ser ouvido pela Polícia Federal nesta sexta-feira, ficou em silêncio. Diz que iria se valer do seu direito constitucional de permanecer calado. Sim, ele tem esse direito. Mas não era ele que queria prender todo mundo? Aí, diante da oportunidade de apresentar alguma denúncia, se borra todo e se cala. Mas é muito bundão mesmo, né? E tem ainda o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, que disse na reunião que a pandemia seria uma oportunidade para aprovar as reformas em relação às normas ambientais, já que a imprensa está com os olhos todos voltados para o coronavírus. Agora pensa comigo, se estas reformas fossem mesmo boas para o país, por que é que ele está com essa preocupação em aprovar isso de uma forma tão velada, escondida? Sabe qual é o problema? É que aquilo que ele chama de regulamentação das normas ambientais são, na verdade, regras para liberar obras que impactam diretamente no meio ambiente, sem obstáculos e burocracia. Mas a quem interessa essas obras? Esta é uma pergunta que deve ser feita. A fala dele demonstra o desejo imenso que este governo tem em liberar reservas ambientais para serem exploradas economicamente a qualquer custo. Mostra também o desejo de legalizar o desmatamento para que florestas se transformem em pastos para a produção agropecuária. Será mesmo que vale o preço que as futuras gerações vão pagar pela destruição da natureza? Mas espera lá. A gente já falou da doida da Damares, do ministro da Deseducação e do Meio Ambiente. E o Moro? O Moro. Esse ficou quietinho e quase não abriu a boca. Parece até que ele estava ali, sabe? Só na miúda, esperando que falasse alguma coisa que ele pudesse jogar no ventilador depois. E o presidente deu de presente para ele assim, de bandeja. Ao que parece, já fazia bastante tempo que os dois já não estavam se namorando. E o Moro só estava esperando um deslize. E Bolsonaro desta vez, sim, fraquejou. E depois de muito reclamar que não tem informações, que o sistema de inteligência não funciona e que mais desinforma do que informa, ele vem e diz: já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Um pouco antes disso, quando Bolsonaro ainda reclamava do sistema de informação, ele disse: vou interferir. E claramente dirige seu olhar para o Sérgio Moro. Que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. É bom lembrar que dias antes daquela reunião, segundo Moro, o presidente já estava demonstrando interesse em interferir na Polícia Federal, realizando a troca do diretor-geral, o delegado Maurício Valeixo. Inclusive, no dia seguinte à reunião, o presidente mandou aquela mensagem para o Sérgio Moro com uma reportagem do antagonista que dizia que a Polícia Federal estava na cola de deputados bolsonaristas. Logo abaixo, o presidente escreve a seguinte mensagem: mais um motivo para a troca. O presidente se defendeu das acusações dizendo que a troca a qual ele se referia na reunião era da segurança pessoal dele e da família dele. Segurança esta que todo presidente tem direito. Porém, o fato é que o Bolsonaro é tão doido, mas tão doido, que ele fala isso talvez achando, sei lá, que a imprensa não vai conferir os fatos. No mesmo dia que ele dá essa justificativa, o Jornal Nacional faz uma matéria muito completa e bem didática, por sinal, mostrando que todas as trocas da segurança pessoal que o presidente quis fazer, ele conseguiu. Inclusive, o chefe da sua segurança chegou a ser promovido e outras trocas foram feitas na segurança pessoal dele e de sua família, por ordem dele. Horas. Então não faz sentido ele dizer que está se referindo à segurança pessoal. De fato, ele não fala explicitamente Polícia Federal, porém basta você ligar os fatos. Primeiro ele diz isso no dia 22 de abril.
Aí no dia 24 ele demite Maurício Valeixo e com ele vai junto o Moro. E então ele completa o seu plano. Não saiu exatamente como ele queria. Ele queria botar o Ramagem lá na Polícia Federal. Aquele que é um amigo íntimo dos filhos do presidente. Inclusive, veio à tona uma foto do Réveillon de 2019 em que o Ramagem está justamente ao lado do Carlos Bolsonaro, que é um dos investigados pela Polícia Federal no caso das fake news. O STF barrou esta nomeação por desvio de finalidade. Ou seja, havia indícios de que esta nomeação estava ocorrendo para beneficiar pessoas ligadas ao clã bolsonarista, dentre eles o Carluxo. Ah, ele adora ser chamado assim. E os bolsonaristas foram à loucura, dizendo que o STF não podia intervir, que estava extrapolando seus poderes e entre outras coisas. Mas foram os mesmos que aplaudiram quando o STF barrou a nomeação de Lula para ministro da Casa Civil no governo Dilma. A fundamentação do STF foi exatamente a mesma: desvio de finalidade. A gente não pode ficar feliz com a aplicação da lei só quando atinge quem a gente não gosta. Fica a dica. Mas as coincidências não param por aí. Agora, no dia 26 de maio, na última quarta-feira, já com o diretor-geral da Polícia Federal e o ministro da Justiça trocados, o governador do Rio de Janeiro, que hoje é nitidamente oposição ao governo Bolsonaro, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, sob a acusação de supostos desvios da verba pública da saúde em plena pandemia. Não, longe de mim querer defender o Wilson Witzel. Para mim ele continua sendo um fascista e se desviou de dinheiro tem que pagar por isso. Pronto. O que intriga neste caso é que um dia antes dessa operação, a deputada Carla Zambelli, mais uma lambibota aí do Bolsonaro, deu uma entrevista à Rádio Gaúcha e demonstrou que já sabia da operação da Polícia Federal, que iria ocorrer contra os governadores. Batata. Ela fala isso num dia e no dia seguinte a Polícia Federal bate a porta do Witzel. Mas qual é o problema disso? Presta atenção. Esse tipo de vazamento de informações não pode ocorrer jamais. E quando acontece, tira a credibilidade da Polícia Federal. A deputada é uma parlamentar que nada tem a ver com a Polícia Federal e não tinha razão nenhuma para que ela tivesse acesso a esse tipo de informação. E isso é muito grave porque colabora com a versão apresentada por Sérgio Moro de que o Bolsonaro queria mesmo era interferir na Polícia Federal e queria ter informações privilegiadas. Agora veja bem, se esse tipo de informação vaza quando os alvos das operações são inimigos políticos do Bolsonaro, você acha mesmo que as investigações em andamento na Polícia Federal, as quais os filhos dele são alvos, vão ser tocadas com a imparcialidade que se espera? Pois bem, é disso que estamos falando. E isso tem um nome, tá? Chama-se aparelhamento do Estado. Aparelhamento é quando são colocadas pessoas nestas instituições sem critérios técnicos e com puro interesse pessoal do chefe, que neste caso é o presidente da República. Bolsonaro tem os 3 filhos investigados pela Polícia Federal, sem contar os amigos, como o caso do Queiroz. Aí ele quer colocar no comando da Polícia Federal um amigo da família. Bolsonaro vem dando claros sinais de que não aceitaria um processo de impeachment e que sequer aceita ser investigado ou mesmo que seus filhos sejam investigados e está fazendo de tudo para protegê-los. Nesta mesma semana, o STF encaminhou à Procuradoria-Geral da República, a PGR, um pedido de alguns partidos para que fosse feita uma apreensão e perícia no celular do presidente a respeito das supostas interferências na Polícia Federal. E o presidente, que diz que não deve nada à justiça, mas aparentemente se borrou todo com essa notícia, teve em sua defesa um dos ministros, o general Augusto Heleno, que disse que poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. O que ele quis dizer com isso? Como assim consequências imprevisíveis? Saibam vocês que nunca na história da democracia do Brasil um ministro se comportou dessa forma. E para você que acha que tudo isso é besteira, que não há nenhum jogo de troca nesse governo, veja bem. Lembra que eu acabei de falar que o STF encaminhou à PGR o pedido para que apreendesse o celular do Bolsonaro? Então, o chefe da PGR se chama Augusto Aras. Nesta semana, Bolsonaro esteve com um papinho ao pé do ouvido dele e vocês não são capazes de acreditar qual é que foi a decisão que o tal do Aras, no que diz respeito ao celular do Bolsonaro, tomou. Ele se manifestou contra a apreensão e a perícia do celular do presidente. É brincadeira, né?
Estamos à mercê desses conchavos, decisões privilegiadas e com base em interesses próprios. Ah, mas nada disso que você está falando tem a ver. É mesmo? Então, o que você me diria se você soubesse que esse mesmo Augusto Aras pediu ao STF que suspenda a investigação do caso das fake news? Aquele em que 2 dos filhos do presidente são investigados. Isso não é o suficiente para você? E se você soubesse que depois de tudo isso, o presidente disse que Augusto Aras é um nome forte para ser indicado por ele para ser ministro do STF caso surja uma terceira vaga? Pode até ser que ele tenha falado isso da boca para fora e que de fato essa indicação nem ocorra. Mas o que é revoltante é este afronte do presidente em não ter nenhum pudor em dizer isso logo após uma decisão que o beneficiou. Será que ele teria dito a mesma coisa se Aras tivesse optado, por exemplo, por apreender o seu celular? Pois é, pessoal. A gente aqui nesse canal não tem o propósito de ser a sua fonte de informação. Não, longe disso. A imprensa tem feito um trabalho grandioso a esse respeito. O que queremos é ajudar você a organizar os fatos e apresentar a nossa visão sobre eles. Todos somos livres para tirarmos conclusão e concordarmos ou não com as notícias. Mas o que não dá mais é para fechar os olhos e fingir que nada disso está acontecendo. Bolsonaro está caminhando a passos largos para romper com a democracia. E isso é cada dia mais evidente. Essa postura, eu até entendo quem tenha uma postura mais moderada, vamos dizer, para não tentar chegar a um momento de ruptura, um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer.